Irmãos, nós estamos ministrando ao longo desse mês de julho, dentro de uma série de mensagens chamada Fortalecidos. Diga comigo, fortalecidos. Você crê que Deus tem uma nova fonte de força para a sua vida nessa noite? Você crê nisso mesmo? Amém? E tem sido algo muito especial que Deus tem falado, que Deus tem ministrado aos nossos corações ao longo dos domingos, né? E eu quero também hoje entregar mais uma palavra para você dentro desse tema, dentro dessa série. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do verso 1 ao 9. O tema dessa palavra é fortalecidos e reanimados. Fortalecidos e reanimados. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. A palavra do Senhor diz assim, acompanhem comigo, se você não tem a sua Bíblia, você pode acompanhar no telão. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, em algumas traduções fala de um pé de zimbro, que é a mesma árvore, o mesmo arbusto. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias então olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. E fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. Feche os teus olhos mais uma vez, calme o seu coração. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez nessa noite, louvar o teu nome, por tudo que já aconteceu nesse lugar. O Senhor está presente aqui, é evidente, a tua presença é real. E não é real porque estamos sentindo apenas, mas é real porque o Senhor prometeria estar presente, ó Deus, onde a sua igreja estivesse reunida. E aqui está a sua igreja reunida, Senhor, em teu nome. E nós em teu nome nos reunimos nesse lugar. Por isso o Senhor se faz presente aqui. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor, ó Deus, traga revelação ao nosso coração nessa noite. Fale conosco de uma maneira, ó Deus, especial, sobrenatural, Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra é viva, eficaz, ela caia numa terra boa, Senhor, na nossa vida e gere frutos a 100 por 1 no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, nós já estamos no segundo semestre do ano de 2018. Nós já viramos a primeira grande curva do ano, já adentramos o segundo semestre. E eu tenho certeza que a sua sensação é que o ano voou. Sim ou não? A sua sensação é que, meu Deus do céu, logo eu já estou no Natal. Logo eu já estou celebrando o Natal, comprando os presentes do Natal. E eu pergunto para você, diante dessa palavra, qual a avaliação que você faz da sua jornada até aqui? Qual a avaliação que você faz da sua jornada até esse momento? Você está avançando ou você está parando? Você está avançando ou está diminuindo o ritmo? Quem sabe até você já parou.
Quem sabe até algumas coisas que você idealizou para a sua vida, para esse ano, já até ficaram para trás. Quem sabe até algumas coisas que você sonhava estar já realizando, vivendo nos dias de hoje, quem sabe por não vivê-las, quem sabe você até já deixou para trás algumas coisas. Em nome de Jesus, querido, eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite que há uma força especial reservada para você. Há uma fonte de renovo para a sua vida nessa noite, para te dar um novo ânimo e um novo gás. Porque não é raro nós encontrarmos muitas pessoas por aí exaustas, cansadas, enfraquecidas e esgotadas na sua vida. Quem sabe feridas, magoadas, sufocadas por seus desafios, por seus problemas, precisando de um novo ânimo, precisando de uma nova força para caminhar. Há uma promessa na palavra de Deus, que é uma promessa para mim e para você nos dias de hoje. Se você puder, mantendo a sua Bíblia aberta no primeiro livro dos Reis, abra lá em Jeremias, capítulo 31, verso 25. Quem sabe o seu caso é como o caso de Elias, alguém que está precisando de força, alguém que está precisando de um novo ânimo, alguém que está precisando recarregar as baterias para começar novamente, para viver novas realidades novamente, para realizar novas conquistas novamente. Jeremias 31, 25, essa é uma promessa de Deus para você, e eu profetizo para você isso nessa noite, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Olha o que o Senhor, Deus diz para nós nessa noite: eu restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Se você está precisando de força, há força disponível de Deus para a sua vida. Porque há uma promessa de restauração sobre o exausto. Há uma promessa de restauração sobre o enfraquecido. Bem-vindo ao lugar certo para receber força e um novo ânimo para a sua vida nessa noite. Diga comigo assim: eu estou no lugar certo para me fortalecer e reanimar a minha vida cristã. Amém? Tudo o que acontece com você, querido, tudo, absolutamente todas as coisas que o Senhor faz em nós e através de nós tem um propósito. Tudo tem um propósito. Absolutamente nada foge do controle de Deus. E o que Deus realiza, o que Deus faz, Ele faz para nos dar ousadia, direção e velocidade. Diga comigo: ousadia, direção e velocidade. Era tudo o que Elias estava precisando. Guarde essas 3 palavras, porque no final eu vou voltar a elas. Ousadia, direção e velocidade. Quem sabe você está precisando nessa noite de mais ousadia. Quem sabe você tem sido paralisado pelo medo. Quem sabe o medo tem paralisado você, o medo de arriscar, o medo de tomar decisões pela fé, o medo de dar novos passos na sua vida, o medo de romper barreiras, o medo de um desafio que está à sua frente, e você sabe que ele está lá, e você diz assim: meu Deus, até quando eu vou poder driblá-lo? Até quando eu vou poder fugir dele? Quem sabe está faltando para você direção. Quem sabe você anda, faz, você se esforça, mas não tem direção, não tem um direcionamento. É como aquele lutador que esmurra o vento, o ar, mas sem direção. Não tem direção de força, não tem direção de golpes, não tem foco. Quem sabe, querido, você está precisando de velocidade. Quem sabe existem coisas que Deus quer realizar na tua vida há muito tempo, mas só não faz porque você está parado, você está paralisado, você está precisando andar, está precisando de velocidade. Oh, escuta aqui, não confunda velocidade com atraso, está atrasado, porque quem está atrasado não está caminhando na direção de Deus, porque Deus não se atrasa, Deus não tem pressa. Não confunda velocidade com pressa.
A pressa é uma característica de quem está atrasado. E Deus não tem pressa de nada. Deus tem velocidade, porque Deus é movimento. Agora, ousadia e direção sem velocidade, você vai ficar para trás. Era tudo o que Elias precisava. Elias, irmãos, o grande profeta Elias estava precisando de ousadia, estava precisando naquele momento de uma direção. Estava parado, estava paralisado diante de um desafio imenso na sua vida, sem direção, sem ousadia e sem velocidade. A palavra ânimo, no grego, ela está relacionada justamente a isso, a ousadia, a ser confiante, a ser corajoso. O ânimo diz respeito a uma postura, a um estado da alma. Por isso que, quando nós falamos de desânimo, nós falamos de uma alma sem vida, de uma alma sem ousadia, de uma alma paralisada. Tudo que Elias estava precisando naquele momento era isso. Você conhece a história do profeta. Eu não vou aqui entrar nos detalhes da história dele, por conta do nosso tempo, mas dá uma olhada depois em casa, os capítulos 17, os capítulos 18, de quem nós estamos falando. O grande profeta Elias, o ousado Elias, que foi chamado por Deus para uma obra marcante na sua história e na sua vida. Profetizar aos reis Acabe e Jezabel, que estavam em pecado, que estavam em idolatria. Ele era ousado, irmãos, ele orava, ele orou e não choveu sobre Israel durante 3 anos. Ele orou e o filho de uma viúva foi ressuscitado, a viúva de Sarepta. No capítulo 18, no grande combate com os profetas de Baal, que ousadia do homem de Deus, que ousadia daquele que sabia da sua identidade, foi levantado por Deus para realizar um propósito na terra. Parece até outra pessoa no capítulo 19. Se você fizer uma comparação do Elias, do capítulo 17, capítulo 18, e você for para o capítulo 19, você vai ficar pensando assim, caramba, parece outra pessoa. Não é o mesmo Elias, não. Uma pessoa tão ousada, tão corajosa, tão destemida, tão confiante nas suas palavras. E agora, alguém que está paralisado, alguém que está à beira do caminho, pedindo a sua própria morte, dizendo que não tinha capacidade de fazer aquilo, com medo, fugindo dos seus problemas, fugindo da sua realidade. No capítulo 19, Elias encontra um arbusto, o pé de giesta ou pé de zimbro, e ele encontra naquele arbusto ali, que é uma árvore típica do deserto. Onde ele estava no deserto, e ali ele se deita debaixo daquela árvore, com medo de Jezabel, porque diante do que ele havia feito, ele havia matado os profetas de Baal, no desafio lá do capítulo 18, Jezabel fica sabendo disso e manda um recado para Elias, avisa a ele que ainda hoje eu vou destruir a vida dele como ele destruiu os meus profetas. Elias fica apavorado diante daquela notícia. Ele foge, chega no deserto, diante de uma árvore, ele se deita e pede para morrer. Ele diz assim, agora acabou a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Alguém que precisava de ousadia naquele momento, alguém que precisava de força naquele momento, alguém que precisava de um novo ânimo naquele momento. Escute aqui, preste atenção. A grande questão do texto não é Elias ter parado naquele arbusto, ter se deitado naquele arbusto. A grande questão não é essa, porque aquela árvore, como sendo uma árvore típica do deserto, ela proporcionava uma boa sombra. Ela tinha aí cerca de 2 a 3 metros, algumas 1,80 m a 2 metros. Mas ela, para quem se deitava abaixo dela, ela proporcionava uma boa sombra para quem caminhava no deserto. A grande questão não é Elias ter se deitado naquele zimbro, naquela árvore.
O grande problema é Elias ter encarado aquela árvore como o final da sua vida. Aí está a chave. Querido, olha para mim. Não encare como fim e definitivo o que é transitório para você. Deserto não é seu fim. Deserto é transitório na tua vida. Não é fim. Elias encarou o deserto como o fim. Não encare as suas batalhas como o final. Não diga o fim, o que Deus não estabeleceu como fim ainda. Não diga que é fim aquilo que Deus conhece e estabelece como processo. O zimbro não era o fim de Elias. O zimbro era apenas um lugar para ele descansar, mas para continuar a caminhada. Mas naquele momento, Elias considera aquele deserto como o seu fim e pede a sua morte. Você já se encontrou numa situação assim, parecida? Talvez não igual, mas parecida. Quem sabe você não pede a sua morte, porque você é crente, tem medo. Né? Você tem medo disso. Mas quem sabe você já não tem mais vigor, não tem mais vida. Quem sabe você não fala assim com todas as letras, Senhor, eu quero morrer. Quem sabe você fala assim, Senhor, me leva. Porque você é crente, você é um cara espiritual, porque você é uma pessoa de Deus. Então você não vai falar assim, ó, Senhor, eu quero morrer, porque isso é do diabo. Mas você fala assim, Senhor, me leva. Porque eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais as coisas que eu estou enfrentando aqui. Querido, não considere como fim aquilo que é transitório, aquilo que é passageiro. Algumas coisas que eu quero destacar para você, nesse texto, rapidamente, que foram assim, importantes e que roubaram as forças de Elias. Roubaram ali o seu vigor, roubaram o seu entusiasmo, o seu ânimo. A primeira coisa que eu vejo é que nesse momento ele está frustrado por uma expectativa equivocada de futuro. Veja comigo, verso 1 e 2, se você está com a sua Bíblia fechada, abra novamente. Verso 1 e 2 do capítulo 19 diz assim, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Sabe o que eu considero aqui? Que Elias se esforçou, Elias orou, Elias criou expectativa no seu coração, e nada havia mudado em Israel. Acabe continuou sendo Acabe, Jezabel continuou sendo Jezabel. É muito provável que Elias tenha criado uma expectativa de futuro que não aconteceu. É muito provável que ele pensava assim, caramba, depois deles verem que Baal, o deus da fertilidade, o deus que era responsável lá por trazer fertilidade aos animais, fertilidade às plantas, trazer ali prosperidade para a terra, o deus das chuvas, quando eles verem que o Deus de Israel é que está no controle, quando eles observarem isso, eles vão se arrepender, eles vão se converter a esse Deus. Ele ora, ele se esforça, ele corre, ele nutre expectativa e as coisas pioram. Nada muda. Eu fico imaginando, querido, o coração de Elias nesse momento, depois de tanto esforço. Ele achou que a demonstração de poder no Monte Carmelo fosse trazer um grande avivamento para Israel. Mas não trouxe, porque Acabe continuou sendo duro Acabe, Jezabel continuou sendo aquela endemoniada Jezabel, continuou sendo a mesma pessoa, até pior, começou a perseguir Elias, começou a querer matar Elias, mandou um recado para ele, e isso entra como uma flecha no coração dele. Você já se viu paralisado diante de uma situação que você se esforçou tanto e os resultados não foram aqueles que você esperava? Você já se viu, sabe, sem forças, diante de
de uma situação que você criou uma expectativa por uma resposta. Sabe? Criou uma expectativa, agora vai dar certo, agora o diagnóstico vai mudar, agora as coisas vão acontecer. Quem sabe até você achou que Deus falou com você. Quem sabe até Deus falou, mas você entendeu de uma outra forma. Que é muito possível de acontecer. Quem sabe você nutria uma expectativa no teu coração por uma cura, por uma resposta positiva, por um livramento, por uma porta aberta, e as coisas saíram totalmente diferentes do que você esperava. Elias é exemplo de alguém que foi tomado ali pela frustração, por uma expectativa. E a Bíblia fala que Elias era gente como a gente, era homem, como nós somos, ser humano como a gente. Então, em nome de Jesus, se você está nesse quadro, se você se enquadra nessa história, há disponível uma fonte de força para você nessa noite. A segunda coisa que eu vejo aqui de grave é que os versos 3 e 4 nos dão uma informação muito perigosa. O texto diz que Elias teve medo, fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. A segunda coisa que eu quero destacar aqui, que provavelmente roubou as forças de Elias, foi a solidão. A decisão pela solidão. Elias, num determinado momento, fugindo de Jezabel e de Acabe, com medo, ele deixa o seu companheiro e vai para o deserto sozinho. Sozinho. Na solidão, ele pede a sua morte. Na solidão, ele se entrega ao cansaço. Querida, a solidão é um perigo. A solidão é uma prisão. Não confunda solitude com solidão. Já falei a diferença aqui algumas vezes. Solitude é uma bênção. Solidão é uma prisão. Você precisa de um tempo para descansar. Você precisa de um tempo para você mesmo. Você precisa de um tempo para orar. Você precisa de um tempo para se retirar. Você precisa de um tempo. Jesus, em várias vezes, a Bíblia fala que ele se retirava solitário para orar. Ou seja, tinha momentos que ele chegava assim para os discípulos: me deixem sozinho por um tempo, por favor. Me deixem sozinho. Deixa eu ali ficar quietinho orando. Fiquem aqui, me esperem. Eu fico imaginando que os discípulos perturbavam um pouquinho a vida de Jesus, né? Então Jesus precisava de um tempo sozinho com Deus. Mas a Bíblia fala também, nos mostra que isso não era muito possível, porque ele olhava para o lado, a multidão já estava esperando ele. Querido, em nome de Jesus, você precisa de um tempo para você. Você precisa descansar. Quem trabalha de domingo a domingo está em pecado. Não é trabalhador, é pecador. Porque a Bíblia fala de um tempo de descanso. Me desculpe ser tão severo assim, mas é verdade. Porque o domingo é do Senhor. O domingo é o dia do descanso. Você precisa de um dia sabático para você, que não seja o sábado necessariamente. Você precisa de um dia para você refinar a sua alma. Você precisa de um dia para você avaliar a sua caminhada. Você não pode ficar o tempo todo em atividade. Senão você vai parar como Elias parou. E quem sabe você vai parar da pior forma possível. Quem sabe você vai parar por uma doença. Quem sabe você vai parar por um problema no coração. Quem sabe você vai parar por uma depressão. Elias aqui se encontrava num quadro de depressão. Não faça a opção jamais pelo deserto sozinho. Um dos grandes equívocos de Elias aqui é ter deixado o seu companheiro de lado e ir para o deserto sozinho. Eu tenho certeza absoluta, porque Deus é um Deus provedor, tem mandado pessoas para orar por você, tem mandado pessoas para dizer assim, ó, olha, nós estamos juntos nessa, olha, conte comigo, olha, por favor, se você precisar de alguma coisa, fale comigo. Querido, não menospreze as pessoas que Deus tem mandado para você, para te abençoar. Os instrumentos dele que Deus tem mandado para você, para honrar a sua vida e para abençoar a sua vida.
Eu pergunto para você nessa noite, você já faz parte de uma célula? Você já faz parte de um grupo de pessoas interessado em abençoar umas às outras? Isso é uma célula. Interessado em crescimento, interessado em crescer na palavra de Deus. Você que faz parte de uma célula, querido, você tem priorizado a sua célula? Ou quem sabe por qualquer coisinha você, troca o dia da tua célula, deixa ela de lado. Você tem priorizado a tua célula? Você tem entendido o quanto isso é renovador e importante para você? Nós temos células aqui na igreja de domingo a domingo. Nós temos células de crianças, de jovens, de adolescentes, de adultos, de homens, de mulheres, de casados. Nós temos células de domingo a domingo. Nós temos células acontecendo às 7h30 da manhã. Você pode dizer assim, pastor, eu não tenho tempo no meu dia. Acorda às 7h30 da manhã, vem para cá. Célula de homens, que acontecem aqui às terças, quartas e quintas-feiras. Aqui na sala de reuniões da igreja. Você precisa de um lugar, querido, para você abrir teu coração, refinar tua alma. Gente precisa de gente. Pessoas precisam de pessoas. Amém? Você pode dizer assim para mim, pastor, mas eu tenho lá meu animalzinho de estimação que é uma bênção. Ele é uma bênção, mas não é gente. Ele vai te ajudar, porque ele te ajuda mesmo, mas ele continua sendo um cachorrinho. Ele continua sendo um gatinho, ele continua sendo um passarinho. Eu sei lá se você tem outro tipo de animal, né? Quem sabe você tem uma cobra, quem sabe você tem um leão na tua casa, um tigre. Tem gente com essas doideiras, né? O fato é que você precisa de gente. Diga comigo, eu preciso de gente. A terceira coisa que me chama a atenção é o desgaste. O verso 4, o texto diz que Elias entra no deserto e ele caminha por um dia. Ou seja, ele vem de uma batalha, preste atenção nisso, ele vem de uma batalha no Monte Carmelo e não para. Ele vai se desgastando e ele entra num profundo desgaste. Ele entra direto no deserto. Ali eu percebo, e eu não vou entrar em detalhes sobre isso, do desgaste físico, emocional e espiritual de Elias. Físico porque ele está correndo. Ele está correndo. Ele está em atividade o tempo inteiro, não está parando. Emocional porque ele se sente muito ameaçado. Ele está tomado pelo medo. Ele está tomado, ele está no limite da vida dele. Ele chega a dizer assim, olha, eu não sou melhor do que os meus pais. Certamente havia uma pressão psicológica muito forte nele ali. Pessoas em determinados estados de pressão emocional, psicológica, tendem a sofrer os mais diversos males na sua vida. Tendem a desenvolver das mais diversas doenças na sua vida. Mas é possível, e muito possível, que Elias estivesse ali num desgaste espiritual. Querido, o episódio com os profetas de Baal foi uma batalha espiritual intensa. Acabe e Jezabel representam no texto uma força espiritual maligna. Quando Elias se coloca numa posição de combate, o corpo e a alma dele sentem. Isso acontece com a gente. Quando a gente está num processo de libertação, nós sentimos no nosso corpo, nós nos sentimos cansados. Por exemplo, o Renove, quem trabalha no Renove é uma bênção. É uma bênção trabalhar no Renove, sim ou não? Mas cansa ou não? Cansa muito. Porque ali não é só trabalho, ali não é só orar, ali não é só pegar alguma coisa, transportar para algum lugar, organizar um evento. Há ali uma luta espiritual intensa, desde antes até durante o encontro. Então, quem trabalha no Renove, por exemplo, no dia seguinte ou nos próximos dias, precisa dar uma parada, precisa refinar a alma, precisa pisar um pouco no freio e dizer assim, calma aí, peraí, deixa eu olhar um pouco para a minha vida agora, deixa eu cuidar um pouco de mim, deixa eu orar um pouco, deixa eu descansar. Porque a luta é intensa.
Quando nós enfrentamos batalhas espirituais, nós sentimos no nosso corpo, nós sentimos na nossa alma. Elias, havia ali um desgaste promovido pela batalha espiritual. Elias nutria ali uma sobrecarga espiritual muito grande. Ele estava tomado pelo desgaste. Quarta coisa que eu observo aqui, que nós podemos dizer que roubou a força de Elias, foi a desesperança, um sentimento que ele nutria de desesperança. O verso 10 diz assim, Senhor, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Há uma sensação em Elias de desesperança muito grande. Ele olha para o lado e não vê ninguém. Depois a gente vai ver que tinha 7.000, né? Mas ele olha para o lado e não vê ninguém. Ele não vê futuro para a sua vida. Ele diz assim, Senhor, todo mundo te abandonou, eu sou o único que ficou. Tenha pena de mim, por favor. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Aliás, ele diz, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Ele está dizendo assim para Deus, Senhor, tenha pena do teu servo, por favor. Tenha pena de mim, porque eu trabalhei muito. Agora eu preciso do Senhor. Ninguém está comigo, ninguém está do meu lado. Você já teve uma sensação assim, querido? De olhar para o lado e achar que está sozinho? Cuidado com esse tipo de sentimento, porque muitas vezes, eu diria que 99% das vezes é mentira. E é mentira, sabe por quê? Porque Deus sempre envia alguém. Deus sempre envia alguém. Amém? Diga comigo, Deus sempre envia alguém. Alguns terapeutas dizem que essa tendência de se vitimizar é um vício comportamental gravíssimo, porque ele te leva a outras situações. Ele te leva a outras paralisias na sua vida. Mas em nome de Jesus, a força e o novo ânimo de Deus disponíveis para a sua vida no dia de hoje. Eu vou repetir, a força e o novo ânimo de Deus disponíveis na sua vida no dia de hoje. Amém? Como é que Elias saiu dessa? Como é que ele foi fortalecido então? Depois de nós descobrirmos aqui algumas causas, o que levou Elias a essa situação, como ele saiu dessa, como ele foi fortalecido e reanimado, como eu e você podemos, nos dias de hoje, sermos fortalecidos e reanimados. Primeiro, somos fortalecidos e reanimados quando caminhamos segundo a força de Deus. Diga comigo, caminhar segundo a força de Deus. Olha o que diz o verso 5 ao verso 8. Depois ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele. De repente, um anjo tocou nele. E disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes de um jarro de água. E ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo que o de repente vai acontecer na tua vida hoje. Em nome de Jesus, de repente, você vai olhar para o lado e vai ver a provisão de Deus disponível para a sua vida hoje. De repente, você vai ver um anjo do Senhor tocando na sua vida, tocando na tua história, te impulsionando e te dando uma nova força nos dias de hoje. Você crê nisso em nome de Jesus? Porque as coisas com Deus são de repente. De repente tudo muda. De repente algo novo acontece. De repente Deus muda o quadro. Mas querido, entenda uma coisa. Caminhe segundo a força de Deus. Caminhe segundo a força de Deus. Deus cuidou e fortaleceu Elias. Deus estava dizendo assim para Elias, Elias, você está cansado, você está sobrecarregado, você está sem energia. Olha aqui,
Olha aqui, Elias, está vendo? Tem força disponível para você. Tem comida aqui para você, e a comida ali representa não só algo físico, mas algo espiritual também. Tem força para você, Elias. Tem força disponível para você, Elias. E a Bíblia fala que depois de comer, depois de descansar, Elias foi fortalecido por aquela comida. A verdadeira força, querido, é aquela que recebemos quando caminhamos na força de Deus, e não na força do nosso próprio braço. Não na força da nossa capacidade. Você carrega a força de Deus em você. Entenda uma coisa, você é um lugar que Deus se manifesta para gerar força, para gerar ânimo, para gerar provisão. Josué 1,9, seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Filipenses 4,3, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Tem força de Deus vivendo em você, tem força de Deus que você carrega, Deus mora em você, Ele é a força que você precisa. De repente alguém vai tocar no teu ombro e vai dizer assim, vamos caminhar? De repente, Deus através de um sonho, através de uma pessoa, de uma palavra, de uma pregação, vai tocar em você e vai dizer assim, está vendo? Aí, tem provisão disponível para você. Tem provisão dos céus disponível para a sua vida. Em nome de Jesus, nessa noite, eu profetizo para você, tem provisão de Deus para você. Em nome de Jesus, nessa semana, se você está necessitado nessa área, precisando, nessa semana, você vai receber algo que você estava esperando há muito tempo. Nessa semana, vai estar lá uma provisão disponível para você, que talvez você não esteja vendo. Um anjo vai te tocar, alguém vai te falar, vai tocar no teu ombro e vai dizer assim, ó, meu filho, está vendo? Eu estou trazendo para você alimento, eu estou trazendo para você força. Bill Johnson diz que o inimigo usa mentiras para fazer com que os problemas pareçam maiores do que as soluções que carregamos. Você já carrega a solução de Deus com você, querido. Você não precisa de algo extraordinário acontecendo. O extraordinário mora em você. O milagre mora em você. Você é a fonte que Deus vai usar para caminhar mais um pouco, para renovar. Você é uma fonte no Senhor renovável. Mas entenda uma coisa. Você precisa caminhar segundo a força dEle. Todas as vezes que eu tentei caminhar segundo a minha força, querido, eu fiquei muito cansado. Eu fiquei muito sobrecarregado. Eu não conseguia dar passos mais. Todas as vezes que eu parei e disse assim, Senhor, agora é contigo, eu não aguento mais, eu desisto da minha capacidade, eu desisto do meu recurso, eu desisto daquilo que eu conquisto sozinho, e eu confio no Senhor. Todas as vezes que isso aconteceu, a resposta veio. É como se Deus me lembrasse dizendo assim, meu filho, a provisão estava aqui, mas você não estava enxergando porque você estava olhando para você. Você estava olhando para as suas mãos. Mas as minhas mãos estavam sempre disponíveis. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 16, verso 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Entenda uma coisa, a força de Deus disponível para você caminhar nessa noite, em nome de Jesus. A segunda coisa, para sermos fortalecidos e reanimados, somos fortalecidos e reanimados quando estamos conectados ao nosso destino profético. Diga comigo, eu tenho um destino profético. O nosso texto, nos versos 15 e 16, olha o que Deus diz a Elias: volte pelo caminho por onde veio. Você andou até aqui? Eu pedi para você andar até aqui? É como se Deus estivesse falando assim para Elias.
Eu pedi? Não, você veio sozinho, agora você volta. Porque o seu destino profético não é aqui. Querido, em nome de Jesus, o seu destino profético não é o deserto. O seu destino profético é o lugar para onde Deus quer te levar. Para onde Deus quer colocar você. E ele diz, volta, porque você precisa ungir 2 reis e o seu substituto Eliseu. Há um lugar e uma razão para você estar nesse lugar. Há um lugar para onde Deus quer te levar e uma razão para você estar lá. O lugar é o lugar da vontade dEle. Isso nós chamamos de destino profético, é o lugar que Deus quer conduzir você, é o lugar que Deus quer colocar você, não é o lugar que você chegou com as tuas pernas, é o lugar que Deus conduziu você. Todas as vezes que você caminhar com as tuas pernas, você vai se perder, você vai se cansar. Todas as vezes que você permitisse ser conduzido por Deus, você chegará no lugar que Ele quer que você esteja. E sabe por que Ele quer te levar lá? Porque Ele quer cumprir algo na sua vida na terra. Sabe por que você ainda não foi para o céu, querido? Porque você tem propósito para cumprir na terra. Sabe por que você ainda está aqui? Sabe por que você ainda não foi chamado para a eternidade? Porque Deus ainda tem coisas para fazer na sua vida na terra. Porque Deus ainda quer te usar muito na terra. Ontem nós sepultamos a irmã Glorinha, que está na glória. Eu dizia ontem no velório dela, a glória está na glória. Que maravilha, que nome melhor do que esse? E uma irmã que cumpriu o seu propósito na terra, plenamente, até o fim, até o final, e nos deixou um grande legado, um grande exemplo. Eu pergunto para você, querido, você está no lugar onde Deus quer que você esteja? Você está fazendo o que Deus te chamou para fazer? Olha o que diz Jeremias 1,5, eu vou ler na versão A Mensagem. Antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo a seu respeito. Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você. Meu Deus, isso é impactante demais. Isso é impactante demais. Antes de você ver a luz do dia, eu já tinha planos para você. O seu lugar não é o deserto ou a caverna. Há um propósito para você viver nos dias de hoje no reino de Deus, querido. Em nome de Jesus, você é a principal estratégia do reino de Deus se manifestar na terra nos dias de hoje. Há um lugar que Deus quer te usar profeticamente. Há um lugar que Deus quer usar a sua vida como um instrumento poderoso nas mãos dEle. Eu pergunto para você, você está nesse lugar? Você está indo para lá? Ou quem sabe você está patinando, perdido, longe da vontade de Deus? Entenda uma coisa, o céu está esperando para fortalecê-lo quando você escolher ser fiel ao seu propósito profético na terra. Eu vou repetir, o céu está esperando para fortalecê-lo quando você escolher ser fiel ao seu propósito profético na terra. Todas as pessoas da Bíblia que escolheram seguir o propósito delas na terra foram surpreendidas pela provisão dos céus em todos os momentos. E todos aqueles que fugiram, todos aqueles que patinaram, que se distanciaram do propósito, acabaram muito mal. Muito mal. Estou me lembrando aqui de Jonas, que fugiu do propósito dele. Acabou no estômago de um peixe. Saul se distanciou do propósito dele. O final da vida de Saul foi triste. E me lembro de muitos aqui, por exemplo, Moisés, que decidiu dar um sim para o propósito de Deus, foi tremendamente abençoado. Davi, os discípulos, tantos outros, o próprio Elias, em nenhum momento Deus deixou sozinho, em nenhum momento faltou nada para eles. José, quando José descobriu isso, ele entendeu que nada era maior do que o propósito de Deus. Nem mesmo a triste realidade que ele estava. Você sabe a história de José? Foi vendido pelos seus irmãos. Tem noção do que é isso? Os irmãos de José, com inveja de José, decidem vendê-lo. E no final da história, José acaba como governador do Egito diante dos irmãos.
E olha o que ele diz, Gênesis 50, 20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Em nome de Jesus, querido, Deus vai tornar o mal em bem na sua vida, se você estiver linkado, conectado ao destino profético que Ele tem para você. Então não se desvie. Não se desvie, porque Deus quer usar a sua história para curar outras histórias. Deus quer usar a sua vida para curar outras vidas. Não se distraia, não se desvie, não saia da rota que Deus está estabelecendo. Você será fortalecido e reanimado quando estiver conectado a esse destino. Mas quando você estiver correndo atrás dos seus objetivos pessoais somente e desconectar dos sonhos de Deus, então você vai cansar muito. Sabe por que Elias parou? Porque naquele momento ele se desconectou, ele desconfiou, ele teve medo. Deus não mandou para o deserto, ele foi sozinho. O propósito de Deus era claro. Elias, eu estou levantando você para um propósito profético naquele lugar. Ele fugiu porque estava com medo. Todas as vezes que nós tomamos decisões baseadas em sentimentos, nós corremos um grande risco de nos distanciarmos do que Deus quer para nós. Então, querido, em nome de Jesus, não tome decisões importantes na sua vida movidas por sentimentos. Tome decisões movidas por discernimento. Se Deus não está mandando, não faça. Se Deus não está liberando, não vá. Se Deus não está aprovando, não feche negócio, não se aliancie. Não faça alianças na terra que não sejam aprovadas pela aliança do céu. Eu prefiro estar onde Deus quer que eu esteja, do que estar num lugar que eu busquei e distante, desconectado da vontade de Deus. Terceiro e último, somos fortalecidos e reanimados quando decidimos ver o que Deus já fez e tem feito em nossa história. Olha o que diz o verso 14, nós já fizemos essa menção no verso 10, Elias se acha sozinho, ele diz que era o único. O verso 18 diz, no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. O que Deus tem feito na tua vida, querido, que você não tem visto. O que Deus já tem realizado na sua história, que você não tem percebido. Você será fortalecido e reanimado quando você decidir ver o que Deus está fazendo. Quando você decidir ver o que Deus já está realizando na sua vida. Os espias, quando voltam de espiar a terra, eles dizem assim, olha, lá tem gigantes, aquela terra não é para a gente, mas Deus já havia liberado uma palavra para eles, Deus já havia liberado dizendo que ia entregar aquela terra como promessa. Eles decidiram ver com os olhos naturais e ficaram profundamente amedrontados. Em nome de Jesus, na sua história, veja o que Deus está fazendo. Quanto mais você focar no seu passado de dor ou de pecado, mais enfraquecido você ficará. Quanto mais no pecado você focar, mais pecado você atrairá para a tua vida. Quanto mais você focar nas tragédias, mais tragédias você atrairá para a tua vida. Quanto mais você focar no medo, mais medo você vai sentir. Quanto mais você focar nas promessas, mais promessas você atrairá para a sua vida. Quanto mais você focar na provisão, mais provisão você atrairá para a tua vida. Quanto mais você focar na fé, mais a sua fé vai aumentar. O nosso problema é que nós deixamos de lado o que Deus já está fazendo, porque ficamos focados naquilo que Ele ainda não fez. Existe uma coisa que Deus entende muito bem e Ele trabalha, que se chama processo. Não fique focado naquilo que ainda não terminou, querido. Se ainda não terminou, é porque está no processo. Apenas confie. Apenas entenda que o Deus que já fez muita coisa, Ele vai continuar fazendo na tua vida. Lamentações 3:21 diz para nós trazermos à memória o que nos pode dar esperança. Amém? Então saia daqui nessa noite, em nome de Jesus, com uma visão espiritual da tua vida. Saia daqui nessa noite
enxergando e vendo o que Deus já fez na sua história. Quando os espias chegam para a terra, eles veem os gigantes, mas esquecem que o Deus que os levou para lá é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. Quando eles chegam na terra, eles se esquecem que o mesmo Deus que os levou para lá é o mesmo Deus que os deu palavras de libertação no Egito. O que Deus já fez na tua vida que você se esqueceu, querido? O mesmo Deus que estava lá atrás está contigo hoje, estará contigo amanhã. Saia daqui decidindo ver o que Deus está fazendo. Saia daqui decidindo ver a provisão de Deus para você. E você será fortalecido e reanimado. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Quero orar por você, debaixo daquelas 3 palavras que eu mencionei no início: ousadia, direção e velocidade. A minha oração nessa noite é para que você seja fortalecido em ousadia, direção e velocidade. Quem sabe você tem sido paralisado pelo medo, como Elias. Quem sabe o medo tem parado você. Medo de dar novos passos, medo de dar um sim, medo de dar um não, medo de desfazer coisas que Deus não colocou você. Quem sabe você tem sofrido com a falta de ousadia, precisa usar mais. Quem sabe você precisa de direção. Quem sabe você precisa de velocidade. Veja bem, por favor, não confunda velocidade com pressa. Não confunda. De novo eu quero mencionar isso. Porque Deus não é um Deus da pressa, porque Ele não se atrasa. Mas é um Deus que anda, é um Deus que se movimenta. Quem sabe você precisa se movimentar. Quem sabe Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: meu filho, eu te trouxe aqui nesse lugar para eu te fortalecer em ousadia, direção e velocidade. Efésios 6,10 diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Há um forte poder disponível para você sair daqui e caminhar, porque o caminho ainda não terminou para você. Amém? Ninguém pode dizer, só Deus pode falar quando termina. Ninguém pode dizer não, só Deus diz não. Ninguém pode dizer sim, só Deus diz sim. Fortaleça o seu forte poder. Quero dar por você nessa noite, por força, ousadia, direção e velocidade. Quem sabe você precisa de uma dessas coisas. Quem sabe você precisa das 3, como eu preciso das 3. Quem sabe você precisa de uma delas. Quero orar por você, para que você saia daqui com um novo ânimo, uma nova força, um novo olhar, uma nova direção, uma nova velocidade, uma nova ousadia. Vamos fazer isso? Dê um passo de fé. Vem para cá. Vamos colocar nossas vidas no altar. Vamos colocar diante do Senhor isso que é um desafio para nós, que tenta nos fazer parar todos os dias, que tenta nos tirar do foco, nos tirar, sabe, em dias, querido, de exaustão, em dias de enfraquecimento. Deus tem um novo ânimo para você. Deus tem uma nova força para a sua vida. Deus quer renovar as fontes do eterno, as fontes dele em você. Deus quer trazer um novo ânimo. Quem sabe você está desgastado no seu casamento. Quem sabe você está desgastado no seu trabalho. Quem sabe você está desgastado com a sua vida emocional, com a sua vida interior. Em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus é poderoso para te curar hoje aqui. Que Deus é poderoso para te dar uma nova força aqui nesse lugar. O deserto não é o seu fim. Não considere como um fim algo que é transitório.
favor, não considere como fim algo que é transitório para você. Quem sabe Deus permitiu você chegar até esse lugar para Ele tocar no teu ombro e dizer: meu filho, há provisão para você disponível, há força para você disponível. Em nome de Jesus, nós oramos para que o de repente aconteça na tua vida nessa noite, para que você chegue em casa, amanhã no trabalho, e veja a provisão dos céus disponível para você. Há tantas pessoas enfraquecidas, machucadas, há tantas pessoas exaustas nos dias de hoje. Querido, não é porque você é da igreja que você não vai passar por isso. Elias era um grande profeta, mas que se viu num momento de muita dor, de muita aflição, mas ao mesmo tempo Deus estava com ele. Havia um Deus ali. Em nome de Jesus, Senhor, alcança os corações enfraquecidos nessa noite. Tu conhece a dor, Tu conhece o cansaço, Tu conhece o nível. Em nome de Jesus, alcança um coração, ó Deus, que precisa de força, que precisa de um novo ânimo nessa noite. Senhor, como o Senhor fortaleceu o coração de Elias, como o Senhor fortaleceu o coração daquele profeta, em nome de Jesus, nós profetizamos uma nova força, nós profetizamos um novo ânimo, nós profetizamos um novo ânimo, a força de Deus, a força do Senhor, a provisão dos céus. De repente, um anjo toca, de repente, um anjo toca. De repente um anjo toca, em nome de Jesus. Que o anjo toque na sua vida, que o anjo toque nesse lugar de cansaço, que o anjo toque nesse lugar de ânimo, que o anjo toque nesse lugar que falta ânimo para você. Em nome de Jesus, que um novo ânimo alcance a sua vida nessa noite, que um novo ânimo alcance você nesse lugar. Está lá abaixo, não considere como fim algo que é transitório. Não considere como terminado algo que Deus ainda não terminou, algo que Deus ainda não cumpriu. Não considere como estabelecido algo que Deus ainda não liberou. Há um destino para onde Deus está te levando. Há um lugar da vontade dEle, há um lugar da manifestação dEle, há um lugar de provisão, há um lugar de cuidado para a sua alma, há um lugar onde as suas lágrimas são enxugadas, há um lugar onde você é renovado, há um lugar onde há uma nova força para a sua vida. Há um lugar de Deus para você, querido. Há um lugar de Deus para a tua vida. Há um lugar de Deus para a tua vida. Há um lugar de provisão para a tua vida. Há um lugar de promessa para a tua vida. Há um lugar de fortalecimento para a sua vida. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Receba força, receba ânimo, receba força, receba ânimo, receba um novo ânimo, receba um novo fôlego de vida, fôlego de vida, fôlego de vida, um novo ânimo de Deus. Esse lugar é do Senhor. Receba a força. Receba a força do Espírito na sua vida. Receba um novo ânimo de vida.
Se você parou onde não era para parar, nessa noite Deus está te dizendo: eu estou trazendo provisão para você, eu estou te trazendo alimento para te fortalecer, eu estou te trazendo um novo ânimo. Você que está cansado, receba descanso. Você que está exausto, receba renovo. Você que está triste, receba uma nova porção de alegria. Você que está desesperançado, em nome de Jesus, receba uma nova porção de esperança. Que os seus olhos se abram para aquilo que Deus já está fazendo. E eu profetizo em nome de Jesus que ainda essa semana você receberá um sinal dos céus. Ainda essa semana alguém vai te tocar. Alguém vai te tocar e vai dizendo assim: meu filho, levanta e come. Levanta e come. Levanta e come. Levanta e come. Há alimento disponível para você. Há provisão disponível para você. Seus olhos fechados. Nós estamos terminando. Alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, está cansado da sua vida, está exausto. E nessa noite Jesus te convida a fazer uma aliança com Ele, a entregar a sua vida a Ele. E Ele diz para você nessa noite: meu filho, deixa eu conduzir a sua história, deixa eu cuidar de você. Eu quero ser o teu renovo, o teu Senhor e o teu Salvador. Alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer fazer isso agora? Se você quiser, levante uma de suas mãos. Nós vamos orar por você. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, deseja reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador, ou quem sabe você se distanciou dos caminhos dele, Deus está te pedindo para voltar, Deus está te convidando para voltar nessa noite. Alguém, levante uma de suas mãos. Nós vamos orar por você. Nós não queremos te constranger, nós não queremos apenas orar por você. Há um jovem ali, glória a Deus, abraça ele aí, isso. Há mais alguém de entregar sua vida a Jesus? Há um outro rapaz aqui, aleluia, glória a Deus. Há mais um ali, amém, aleluia. Há mais alguém, há mais alguém. Há ali alguém, querido, a força de Deus para a sua vida, a força de Deus para a sua vida. Deixa que nós vamos aí te buscar, nós vamos aí te buscar. Vai alguém buscar ele ali, por favor. Isso, nós vamos te buscar. Há mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Levante uma de suas mãos, porque há força nova de Deus para você nessa noite. Nós queremos ser família. Nós queremos ser família para você nesse lugar. Se há, levante uma de suas mãos, ainda dá tempo. Nós não queremos te constranger. Nós fazemos isso todo domingo. E todo domingo pessoas se rendem a Jesus aqui. Todo domingo pessoas entendem esse convite. Vem para cá. Isso, traz ele, vem com ele. Vem com ele. Porque nós não deixamos ninguém para trás. Aleluia. Glória a Deus. A fonte nova de vida sobre a vida de vocês. A fonte nova de vida sobre a vida de vocês. Traz ele para cá. Isso. A fonte nova de vida para a sua vida, querido. Em nome de Jesus. Repitam assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador.
como a única fonte da minha vida. Eu peço perdão pelos dias que eu caminhei distante do Senhor, mas nessa noite eu decido descansar no Senhor novamente. Eu decido confiar no Senhor novamente. Pai, eu entrego os seus filhos. Eles são seus filhos, porque reconhecem nessa noite a tua paternidade. E o filho, quando volta para casa, há lugar para a mesa, há lugar na mesa, há lugar na mesa. Eu os entrego, Senhor, nas tuas mãos, porque eles têm uma identidade. Eles têm uma identidade.